Reatar um relacionamento nem sempre é fácil, mas alguns profissionais estão apostando que a tentativa pode dar certo. Com sinais de melhora aí da nossa economia, algumas empresas estão voltando aos poucos a contratar. Bem devagarinho, mas está tendo aí alguma recuperação. A gente não sabe ainda o ritmo dessa recuperação no mercado de trabalho, porque as incertezas políticas pesam nas decisões de investimento. Essa semana é uma semana decisiva, importante aí na nossa política. Mas alguns funcionários que foram demitidos na crise estão sendo chamados de volta. E a gente vai acompanhar com a Denise Barbosa uma conversa com duas pessoas que foram recontratadas agora recentemente pela mesma empresa que elas trabalhavam antes. Vamos ver. Quando a economia apertou, essa empresa de software demitiu 70 funcionários. Mas um certo alívio esse ano permitiu a recontratação de 5 deles. A Ariane está na lista. Cheguei, estava cheio de bexiga, tinha chocolate, colocaram de fundo de tela uma foto minha com o meu filho e eu não aguentei, né, aquela cena. E eu comecei a chorar, assim, de soluçar, porque eu sou muito emotiva também. A festa só não foi completa porque a vaga que ela tinha antes foi extinta e a Ariane teve que andar uns passos para trás profissionalmente. O salário também ficou menor, mas para ela não tem problema. Os quase 5 meses desempregada foram de muita apreensão. Entre ter o ótimo e ter o médio e não ter nada, eu prefiro o médio e depois eu tenho confiança que eu consigo conquistar esse reconhecimento lá na frente. O José Carlos é um dos sócios da empresa que deve faturar 75 milhões este ano. Ele diz que vem mais recontratação por aí, mas nem todo mundo vai voltar. A maior parte das empresas focou muito nesses últimos 2 anos de crise em olhar para dentro da empresa, melhorar a eficiência da empresa, melhorar a produtividade. No nosso caso, certamente nós, mesmo voltando a crescer, nós não vamos contratar na mesma intensidade que fizemos até aproximadamente 2014. Por lei, uma empresa só pode recontratar um funcionário 90 dias depois da demissão. Isso tem 2 razões básicas. Primeiro, para proteger o trabalhador, para evitar que ele caia numa coação por salário menor, por exemplo. Segundo, para evitar fraudes com o FGTS e o seguro-desemprego. Depois desse prazo, está liberado, mas recontratar com cargo e salário menores envolve risco. A sugestão que fica para recontratações é que, preferencialmente, elas ocorram no mesmo salário e no mesmo cargo. Se o salário ou o cargo foram diferentes do original, ou seja, menores, a sugestão é que isso só aconteça depois de 180 dias, mesmo sabendo que existe certo risco legal quando se toma uma atitude como essa. O caso da Ana foi diferente. Ela trabalhava há 4 meses nesta fabricante de acessórios para celulares quando resolveu sair para passar um ano no Catar. Fiquei com muito medo porque estava iniciando a crise aqui no Brasil de desemprego e tudo mais, mas aceitei o desafio porque foi o momento para mim. Quando a Ana voltou, o número de pontos de venda tinha mais que dobrado. Com a empresa faturando mais, foi recontratada com salário maior. Quando ela estava aqui, no primeiro turno dela, ela tinha uma função. Quando ela voltou, ela teve uma outra função, mas nós sabíamos que ela, com a força de vontade que ela tem, ela poderia encarar esse desafio e ter sucesso. Vamos falar mais, então, de mercado de trabalho aqui no estúdio. A gente recebe os nossos comentaristas. Aqui com a gente a Sofia Esteves, de carreira, presidente do Grupo DMRH, e o Samidana, professor de finanças da FGV. Sempre um prazer recebê-los. Boa noite. Obrigada, boa noite. Sofia, a gente está vendo aí alguma melhora ainda tímida, incipiente, mas parece que saímos aí do fundo do poço, pelo menos, do mercado de trabalho, né? Quando é que vale a pena você voltar a trabalhar na mesma empresa se você foi desligado na crise? Como é que faz esse processo de volta, Sofia? Olha, o primeiro ponto é, se você gostava da empresa que você estava, se sentia reconhecida, valorizada, não tem problema nenhum voltar para a empresa, porque provavelmente eles cuidaram bem da tua demissão, te trataram adequadamente, te pagaram adequadamente todos os encargos na tua saída. Então, você deixa as portas abertas para que um dia, se era um bom profissional, possa voltar. Para o teu currículo, isso é excelente, porque mostra que você é um bom profissional e que o teu ex-empregador quis te contratar novamente. Então, eu só vejo positividade nisso. Mas vale a pena, a gente viu um caso de alguém que voltou com uma situação um pouco abaixo do que ela tinha antes.
da demissão, né? Nesses casos, o que você deve avaliar? Olha, ela disse para mim uma coisa fundamental que ela tem toda a razão. Eu confio que em pouco tempo eu posso mudar isso porque eu confio no meu trabalho. E ela conhece aquele ambiente que ela está, ela já trabalhou lá. É diferente de entrar na expectativa de um lugar que você não conhece. Então ela sabe que isso é momentâneo, que a crise fez com que o cargo que ela tinha foi extinto, mas reaquecendo o mercado, nada melhor do que ela própria para ocupar a função quando ela voltar a aparecer. Eu acho que ela está certíssima. Agora, Sami, para que esse processo de melhora, que a gente começa a ver ainda que timidamente aí na nossa economia e no mercado de trabalho principalmente, que é o que você e todo mundo quer saber, a gente sabe que a política é muito importante. Essa é uma semana forte aí, porque há a decisão de votar a favor ou não daquela denúncia aberta pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. O quanto que esse imbróglio político ainda pode pesar na questão de contratações, de crescimento aí da nossa economia? Contratar é difícil, é caro contratar no Brasil. Então, o emprego é o último a retomar. Começa a melhorar a economia, mas o empresário pensa, como vai ser daqui 2, 6, 10 meses, 2 anos ou mais? Enquanto ele não tem segurança para isso, ele não contrata. Às vezes ele terceiriza, pega um prestador por um tempo curto, porque os encargos são muito pesados. Ainda que a gente deva ter a reforma trabalhista, não resolve. É muito caro contratar. Para você ter uma ideia, um funcionário que ganha R$100, ele chega a custar 200. Então, esses R$100 de encargo, na verdade as pessoas acham que é um benefício, mas não é. É quanto ele deixa de ganhar, porque vai para o governo e aí o empresário certamente estaria feliz em, por exemplo, pagar 150 ou 160 diretamente para o funcionário. Então a gente tem que pensar muito em encargos, isso dificulta essa recontratação.